Em meio ao deserto ardente, onde o povo de Israel caminhava pela fé, um alimento sobrenatural descia do céu: o maná. Mas o que poucos sabem é que esse pão celestial não desapareceu por completo. A Bíblia fala de um maná escondido, reservado por Deus para um tempo específico, um símbolo de mistério, recompensa e revelação. Este roteiro mergulha no suspense que cerca o maná, escondido mencionado em Apocalipse, conectando o Êxodo à Arca da Aliança e os mistérios celestiais de forma impactante e emocionante. Prepare-se para uma jornada repleta de uma ação, amor, intrigas divinas e segredos sagrados que atravessam gerações até o fim dos tempos. Você já ouviu falar do maná, o pão que caiu do céu? Mas e se eu te dissesse que existe um mistério não revelado sobre ele? Que há um maná escondido, guardado por Deus, reservado apenas para os que vencerem? Descubra agora uma das mais intrigantes revelações bíblicas que a maioria ignora. Assista até o fim, porque a verdade está prestes a ser revelada. Vamos começar, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Nossa missão é levar a palavra de Deus o mais longe que puder, e você é muito importante nessa missão. Imagine-se no meio do nada, um calor impiedoso, nenhuma sombra, nenhuma água, e o céu, silencioso. Esse era o cenário onde mais de 1 milhão de israelitas caminhavam, guiados apenas por uma promessa. O Egito havia ficado para trás, mas a terra prometida ainda parecia tão distante. Dias e noites se passaram, e com eles as provisões se foram. O povo, antes cheio de esperança, agora murmurava. A fome não apenas corroía o corpo, mas também colocava em xeque a fé. Moisés, por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? A revolta ecoava como trovões em um céu sem nuvens. Foi então que Deus falou com Moisés: Eu farei chover pão do céu. E assim, ao amanhecer, quando o orvalho se dissipava, surgia uma substância misteriosa, fina, branca, semelhante à geada. O povo olhava e perguntava uns aos outros: Manhu, o que é isso? E assim nasceu o nome, maná. O maná era doce como mel. Tinha gosto de bolos finos, feitos com azeite, mas seu valor ia além do sabor. Ele vinha direto de Deus, uma provisão diária, uma lição viva de dependência. Cada manhã era um milagre, cada porção numa mensagem. Confie em mim, eu sou o seu sustento. Mas nem todos confiaram. Alguns tentaram guardar para o dia seguinte, e o que deveria ser bênção tornou-se podridão. Vermes, mau cheiro. Deus ensinava algo profundo. A fé verdadeira se renova todos os dias. Mas uma exceção foi dada. No 6º dia, recolham o dobro. No 7º não haverá maná. O sábado é santo. E então Deus ordenou algo intrigante. Pegue uma medida do maná, coloque-a em um vaso de ouro e guarde diante de mim para todas as gerações. Esse maná foi colocado dentro da Arca da Aliança, junto com as tábuas da lei e o cajado de Arão. Mas por quê? Porque o maná não era apenas sustento físico, era também um sinal profético. "40 anos depois, quando Israel finalmente entrou em Canaã e comeu dos frutos da terra, o maná cessou. Silenciosamente como veio, ele desapareceu. Mas e o vaso de ouro com o maná guardado na arca? Ele ainda existia? Ou foi perdido? Ou escondido por Deus? Milênios depois, no último livro da Bíblia, uma promessa ecoa da boca de Jesus: "O ao que vencer, darei do maná escondido." Mas o que significa esse maná escondido? Será literal, simbólico ou ambos?
O que poucos sabemos é que o maná escondido pode estar mais perto do que imaginamos, ligado a um poder espiritual oculto e a um futuro glorioso. Mas para entender seu mistério, precisamos voltar ao Monte Sinai. No próximo capítulo, o segredo entre a Arca da Aliança e o trono de Deus e uma conexão surpreendente com o livro de Apocalipse. No alto do Monte Sinai, trovões rasgavam o céu. Relâmpagos iluminavam o rosto de um homem escolhido, Moisés. Ali, Deus não apenas entregava leis, mas revelava segredos celestiais. Foi neste lugar que Deus revelou os padrões da Arca da Aliança, uma caixa sagrada que carregaria o testemunho divino. E algo ainda mais misterioso, o maná escondido. A arca era mais que um objeto sagrado. Era o trono terrestre de Deus, o ponto onde o céu tocava a terra. Dentro dela, 3 itens: as tábuas da lei, o cajado florescido de Arão e uma vasilha com o maná celestial. O maná dentro da arca era diferente. Não apodrecia, não criava vermes, era eterno. Com passos firmes e olhares confiantes, Nadab e Abiú caminharam rumo ao altar. A multidão os observava. Os sinos de suas vestes tilintavam, mas no céu o silêncio era pesado. No livro de Hebreus, descobrimos que o tabernáculo de Moisés era apenas uma cópia, uma sombra das realidades celestiais. Uma verdadeira arca, o verdadeiro maná, o verdadeiro trono, estão-te nos céus. E se o maná escondido de Apocalipse for exatamente nesse alimento, ainda guardado no trono de Deus? Séculos depois, outro homem caminhou no deserto. E mais uma vez, o pão caiu do céu. Mas agora era diferente. Jesus multiplicava pães e declarava: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná antigo apontava para ele, o verdadeiro alimento da alma. No Apocalipse, Jesus fala diretamente às igrejas: ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Mas o que é esse maná? Por que ele está escondido? E quem são esses vencedores que irão recebê-lo? Na cultura romana, uma pedra branca significava absolvição, aprovação, entrada em festas especiais. Mas aqui, ela vem acompanhada do maná, um novo nome, um novo acesso, um novo alimento, reservado não para todos, mas para os que vencem. Relatos antigos sugerem que a Arca da Aliança foi escondida, mas nunca mais foi encontrado. O vaso com o maná ainda estará intacto, escondido, aguardando o momento certo? Ou será que ele já ascendeu aos céus, selado até o dia em que será entregue aos vencedores? No próximo capítulo, vamos seguir os rastros da arca desaparecida. Textos apócrifos, pistas perdidas. É uma conexão surpreendente com o Monte Nebo e o profeta Jeremias. Prepare-se para descobrir onde o maná escondido pode estar hoje e por que ele permanece oculto até o fim dos tempos. Durante séculos, a Arca da Aliança foi o centro da fé de Israel. Onde ela estava, a presença de Deus era manifesta. Mas então, algo estranho aconteceu. Por volta do ano 587 a.C., Jerusalém foi cercada pelos babilônios. E quando o templo foi destruído, a arca simplesmente desapareceu. O livro apócrifo de Guns Macabeus traz um relato impressionante. Jeremias, avisado por Deus, teria retirado a Arca da Aliança antes da invasão, junto com a tenda e o altar de incenso. Ele teria escondido tudo em uma caverna no Monte Nebo e selado a entrada. Mas por quê? Porque aquele lugar deveria permanecer oculto até o tempo determinado por Deus.
O Monte Nebo tem importância bíblica. Foi lá que Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Um lugar de despedida e de esperança. Se Jeremias escondeu a arca ali, então o maná escondido ainda pode estar lá, intocado, preservado, esperando. Durante milhares de anos, o paradeiro da arca se tornou um dos maiores mistérios da humanidade. Não há registros, não há vestígios. A arca desapareceu da história humana, mas não da história divina. Enquanto isso, o maná permanece, guardado, oculto, sagrado. Do Vaticano à Etiópia, do Egito à Inglaterra, muitos afirmam ter visto a arca. Outros tentaram encontrá-la. Filmes, lendas, documentários. Mas todos falharam em uma coisa: o tempo certo. Não é o homem que encontra a arca. É Deus quem revela o momento de sua volta. Por que Deus escondeu algo tão poderoso? Porque o silêncio de Deus também ensina. Ele guarda o que é sagrado, até que os corações estejam prontos para receber. O maná escondido é símbolo da recompensa. Não para os curiosos, mas para os que vencem. No livro de Apocalipse, capítulo 11, João vê o céu se abrir, e dentro do templo celestial estava na Arca da Aliança. Seria essa a mesma arca, ou uma realidade celestial, aquilo que estava na terra? O fato é, o maná não desapareceu. Ele apenas mudou de dimensão. Tudo o que Deus esconde, Ele o faz com um propósito. E quando chegar o momento certo, a arca será revelada. E junto com ela, o maná escondido, um presente, um julgamento, um alimento eterno. No próximo capítulo, vamos desvendar as chaves espirituais para acessar o maná escondido. O que significa realmente vencer? Como esse alimento se manifesta na vida dos fiéis hoje? E o que isso tem a ver com a eternidade? Prepare-se para descobrir um alimento que não nutre o corpo, mas a alma. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus envia cartas às 7 igrejas da Ásia. Aos fiéis em Pérgamo, ele faz uma promessa enigmática. Ao que vencer, darei do maná escondido. Mas quem são esses vencedores? O que significa realmente vencer aos olhos de Deus? Vencer não é conquistar reinos ou riquezas. Vencer é resistir ao pecado quando ninguém está vendendo. É manter a fé quando tudo parece perdido. É seguir em obediência, mesmo quando o silêncio de Deus parece garantido. Esses são os verdadeiros vencedores. Os que serão alimentados com o pão que o mundo não conhece. O maná físico sustentou o corpo dos israelitas, mas o maná escondido alimenta a alma. Ele é revelação, é intimidade, é o sustento que vem direto do trono de Deus. E só o recebe quem caminha em fé até o fim. Os vencedores são anônimos no mundo, mas conhecidos no céu. Eles enfrentam desertos interiores, tentação, rejeição, perda, mas continuam porque sabem que há um galardão e uma promessa esperando além da dor. Em momentos de profunda oração, há quem tenha provado do maná escondido. Não com a boca, mas com o espírito. São momentos em que Deus revela algo tão profundo que nenhum sermão, nenhum livro poderia explicar. A alma é alimentada, o coração saciado. Antes de receber o maná escondido, é preciso enfrentar o teste final. A provação que revela o caráter. O fogo que purifica o ouro. E quem permanece fiel, mesmo diante da perseguição, da dor ou do abandono. Esse será chamado vencedor. O maná escondido também aponta para o grande banquete que está por vir, a ceia do Cordeiro, onde todos os que venceram se assentarão à mesa com o Rei dos Reis. Lá o pão que alimenta será eterno, a presença será constante, e o nome novo,
será revelado. O maná escondido não é apenas promessa futura. Ele já está disponível. Para aqueles que buscam em espírito e em verdade. É o pão da revelação, o alimento dos íntimos, o sustento dos que vencem. No capítulo final, viajaremos até os últimos dias, quando o maná escondido será revelado ao mundo e a Arca da Aliança voltará a aparecer. O que acontecerá quando o véu for rasgado novamente? E se o alimento sagrado foi oferecido uma última vez? Prepare-se, o fim é apenas o começo. O mundo caminha para um tempo decisivo. Guerras, fome, engano, confusão espiritual. Os sinais estão por toda parte. Mas há um alimento sagrado, reservado apenas para esse tempo. O maná escondido não é apenas uma promessa, é uma arma espiritual. E será liberado novamente nos dias finais. Enquanto muitos se dobram aos sistemas do mundo, há um povo que resiste. Eles não são celebrados, não aparecem nas capas, mas tem algo que os outros não têm: força para permanecer. E essa força vem do pão oculto do céu. No Apocalipse, João vê o céu se abrir, e dentro do templo celestial, a Arca da Aliança resplandece, envolta por relâmpagos e trovões. Não é mais símbolo, não é mais memória, é uma manifestação da presença gloriosa de Deus sobre a terra. E então, o segredo escondido por milênios é revelado. O vaso com o maná, intocado, eterno, resplandece como fogo puro. É o alimento que apenas os vencedores podem provar. Não mais escondido, mas revelado, como recompensa e como juízo. Cada vencedor recebe uma pedra branca, e nela um nome novo, escrito pela mão do próprio Deus. Esse nome é identidade eterna, é intimidade sem fim, é um convite para o banquete final. O Cordeiro de Deus, aquele que multiplicou pães, aquele que disse: eu sou o pão da vida. Agora ele mesmo serve o maná aos seus. Ali não haverá fome, nem lágrimas, nem morte. A refeição final é o início da eternidade. Você luta. Você é carbônico. Você venceu. E agora? Você prova do maná escondido, porque o pão dos céus foi reservado para aqueles que nunca desistiram. O maná escondido é mais do que um símbolo. É um chamado, uma convocação à fidelidade, à perseverança e ao amor incondicional por Deus. Se esta história tocou seu coração, compartilhe, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sininho. Leve esta mensagem ao mundo e prepare-se, porque o tempo está chegando.